mas necessária. Daniel, capítulo de número 4. Diz assim: O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Para vocês entenderem, o capítulo 4 de Daniel é uma carta do rei Nabucodonosor. Lembra que no capítulo 1, Daniel narra que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jerusalém. Eles foram levados para a Babilônia. Capítulo 2, o rei Nabucodonosor manda matar todos os sábios porque eles não adivinharam nem o sonho nem a interpretação. Mas aí Daniel vai lá e, tendo sido revelado por Deus, ele então diz ao rei o seu sonho. Capítulo 3, os amigos de Daniel não se prostram diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele manda eles para a fornalha, e Deus os livra de lá. Agora o capítulo 4, Nabucodonosor vai escrever uma carta. É uma carta que o rei Nabucodonosor escreve e envia a todas as nações. Olha o que ele diz: Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, eterno, e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor exalta o reino de Deus. O rei poderoso, o grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que construiu os jardins suspensos da Babilônia, que por um grande período foi uma das 8ª maravilhas do mundo, agora está glorificando e exaltando a Deus. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando eu estava no meu leito, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para me fazerem saber a interpretação do sonho. Outro sonho, né? Sonhou demais. É a segunda vez que ele sonha e fica conturbado. Então, entraram os magos e encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho dizendo. Ele fala Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, porque Daniel era um nome hebraico, que tem o significado do Deus de Israel, e o nome dele é mudado para Beltesazar, que tem um significado do Deus da Babilônia. Então por isso Nabucodonosor diz isso. Ele lembrou de Daniel, mandou chamá-lo para que ele interpretasse o sonho. Era assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no reino da terra, no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Olha, a árvore crescia, a árvore se tornou frutífera e alimentava todas as nações e acolhia os animais, mas agora o santo manda cortar tudo, manda acabar com tudo. Esse era o sonho de Nabucodonosor. Versículo 15: mas a cepa com as raízes deixai na terra, destrua tudo, mas conserve a cepa,
o tronco ali, o caule, para que a árvore não seja extinta. Deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, este atônito por algum tempo, e os seus pensamentos, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. É possível que Daniel tenha ficado ali atordoado, porque ele sabia que se não atentasse para o que o rei dissesse, ele poderia até ser morto. Outras vezes aconteceu isso. O rei mandou os seus amigos para a fornalha, por exemplo. E quando Daniel fica sabendo a interpretação do sonho, ele começa a temer. Mas aí vem o rei e diz: olha, fica tranquilo, rapaz, fica calmo, eu já te conheço. Fala para mim o que está acontecendo. Mas não era nada bom. Então Daniel começa a dizer para ele. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os seus inimigos. Daniel começa amenizando, mas ele sabe que a interpretação não é para os inimigos de Nabucodonosor, é para ele mesmo. E o que essa interpretação significa? A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos céus, dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados, e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino.
Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como aos bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim destes dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes, fui estabelecido no reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus irmãos, quando Daniel escreve esse livro, o propósito de Daniel é sempre mostrar a soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. E a primeira coisa que nós vemos aqui, sendo reconhecido pela boca do maior rei daqueles tempos, que tinha o domínio sobre quase toda a terra conhecida, o testemunho que nós vemos dele nos primeiros versículos de 1 a 3, é que não há reino como o reino do nosso Deus. Não há. Ele diz isso. Ele começa dizendo que não há reino como o reino do Deus Altíssimo. A questão é que Nabucodonosor, ele escreve relatando isso, mas até então ele não tinha noção disso. Até então ele achava que o reino dele era maior. E Deus teve que fazer um processo com Nabucodonosor, até que o rei Nabucodonosor reconhecesse quem era esse Deus Altíssimo e quão grande era esse reino. E meus amados irmãos, o próprio povo de Deus, Israel, também não reconhecia o Deus que eles serviam. Lembra que eu disse a vocês já em outros sermões, que Deus é quem mandava a chuva e eles oravam a Baal? Que Deus é quem os guiava no caminho e eles seguiam a Astarote, deuses daqueles lugares? Em Isaías capítulo 1, Deus diz que eu criei filhos, mas eles me rejeitaram. O boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. E então Deus também fez Israel passar por um processo, para que eles conhecessem e entendessem que o Deus do céu, o Deus dos deuses, é quem governa sobre tudo, é quem tem poder, quem destrona reis e quem coloca reis em tronos, é quem elege presidentes e tira presidentes, é quem coloca governadores nos seus lugares e também os tira, e Ele faz tudo conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme os seus propósitos. E é importante nós entendermos isso. Quando nós olhamos para o texto então, nós vemos todo esse sonho de Nabucodonosor, toda essa interpretação acontecendo para mostrar uma coisa para o rei.
olha, não adianta você se orgulhar, que eu te faço comer como os bois, faço com que os seus cabelos cresçam como as penas das águias, que as suas unhas cresçam como as aves, e você fique tido como louco, porque eu domino sobre a terra. Então tudo isso que nós lemos, foi exatamente para mostrar para Nabucodonosor a grandeza desse Deus que nós servimos. E meus irmãos, observe, versículo de número 17. Versículo de número 17, ele diz: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e estas ordens por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Aqui é o centro de toda a narrativa. Essa palavra vai ser repetida lá no versículo de número 25, que passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E no versículo 26 vai dizer que o céu domina. Aqui está o centro de toda a questão, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, para tirarmos daqui algumas lições para as nossas vidas. Porque, meu irmão, assim como Deus estava mostrando para Abraão, ou para Nabucodonosor, como que ele era grande, assim também Deus estava mostrando para Israel como ele era grande. E aqui Deus diz que, olha, Nabucodonosor, eu vou acabar com você, mas eu ainda vou deixar um centro, um caule, uma cepa desta árvore, para que ela ainda continue. E Israel estava destruído, Israel também estava acabado. Mas em Isaías capítulo 11, versículo 1, Deus fala exatamente a mesma coisa para Israel, quando ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento das suas raízes e um renovo. Deus colocou Israel com a boca no pó, assim como ele fez com Nabucodonosor, mas Deus deu esperança a Israel, assim como ele deu a Nabucodonosor, que o seu reino seria restabelecido. E o reino de Nabucodonosor foi reestabelecido com ele mesmo, mas o reino de Israel foi reestabelecido com Jesus Cristo, o filho de Davi, o herdeiro do trono, que herdou o trono para governar eternamente. E Deus estava exatamente querendo mostrar essas coisas. O tempo todo em Daniel, Deus vai apontando para isso. Deus vai mostrando, dando esperança ao povo, de que em Jesus, nós podemos participar de um reino, aquele que viria, o rebento do trono de Davi, o renovo. Ele seria aquele que governaria sobre os povos, mas que governaria de maneira diferente. É interessante que aqui, esta árvore no sonho de Nabucodonosor, ela cresce até as alturas, e ela alimenta todas as terras, e ela é retratada como algo grandioso. Mas em Mateus capítulo 13, quando Jesus vai falar dos aspectos do reino, o reino que crescia, assim como a árvore representava o reino de Nabucodonosor e crescia, o reino de Deus também é retratado por um arbusto, a mostarda, que começa com um pequeno grão, mas ela cresce, Mateus capítulo 13, e ela cresce de tal forma que se torna o maior dos arbustos, fica como uma árvore, e de forma que os passarinhos podem abrigar-se nela. Meus irmãos, o reino da Babilônia foi grandioso. O reino de Alexandre o Grande foi magnífico. O reino de Ciro Persa foi estrondoso.
O reino de Roma, o império de Roma foi esplêndido. Todos reconheceram isso. Mas não há nenhum reino tão forte e poderoso como o reino de Jesus. Mas o reino de Cristo Jesus, o nosso Senhor, não veio como veio o reino de Nabucodonosor, como veio o reino de Ciro o Persa, como veio o reino de Alexandre o Grande, nem dos Césares de Roma, com esplendor e glória, não, mas ele veio com simplicidade e humildade, e foi exatamente por isso que os homens olharam para Cristo Jesus e o rejeitaram, porque gostaria que viesse um rei magnífico, mas veio um rei humilde. Agora, volte de novo os seus olhos para mim, comigo, meus irmãos, no versículo 17. O que o versículo 17 nos diz? Que Deus pode dar o reino até ao mais humilde dos homens e constituí-lo sobre todos os homens. Meus irmãos, quando nós olhamos para Filipenses no capítulo 2, Paulo exortando que a gente tenha o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, e Paulo diz, porque ele sendo Deus, ele não agiu como Deus, pelo contrário, ele se tornou servo, um humilde servo, se fez um de nós, se colocou debaixo da lei, para obedecer à lei perfeitamente, para que ele sendo perfeito, pudesse morrer no nosso lugar que somos imperfeitos, para que nós pudéssemos ter a vida dele, e ele levar a nossa morte. Esse rei humilde, que foi rejeitado por muitos, mas foi glorificado por Deus. Assim como Deus, depois de tudo que aconteceu com Nabucodonosor, ele exalta o rei, como um rei lá no final diz, assim também o Senhor, Deus, o Pai, exaltou a Cristo Jesus, depois dele se fazer como um de nós, assumir no nosso lugar tudo aquilo que nós tínhamos feito de ruim. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. No final do texto, depois de entender que todos os reinos, em última instância, pertencem a Deus, versículo 34, o rei Nabucodonosor diz, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo o reino é de geração em geração. Meus irmãos, esse Jesus magnífico que nós servimos, é esse Jesus que tem o reino de geração em geração. Em Apocalipse, um anjo diz que caiu a grande Babilônia, Apocalipse 14, 8. Assim, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. No final, o Altíssimo Deus dá o reino ao seu Filho, Jesus Cristo. Não é à toa que a Babilônia está na história de Israel. Não é à toa que a Babilônia aparece em Apocalipse, o último dos livros. Porque tudo isso mostra para nós que a história ela sempre se repetiu, mas trata-se da mesma história do Rei dos Reis se assentando no trono. Agora, esse Rei dos Reis, que é Jesus, que se assenta no trono, ele não age como os demais reis. Aqui, Daniel dá um conselho para Nabucodonosor. Ele diz, olha, por que o senhor não age diferente para ver se Deus trata você também diferente? Olha para os pobres. Os reis maltratavam os pobres, sugavam dos pobres, mas Cristo Jesus faz diferente. Cristo Jesus é aquele que olha para o necessitado e acode o necessitado. Nos reinos dessa terra,
nós vemos que os mais importantes são aqueles que têm poder, que assentam nos primeiros lugares e são servidos. Mas no reino de Deus, é o próprio rei quem vem nos servir. Nos reinos nós vemos que as pessoas são soberbas, os reis são soberbos, os governantes são soberbos e orgulhosos. Mas no reino de Cristo, aquele que é maioral, aquele que é o grande rei, é humilde, servo, sofredor, e ele nos dá o exemplo para seguirmos também. E meus irmãos, o rei Nabucodonosor reconheceu a grandeza desse reino. O rei Nabucodonosor escreve esse texto mostrando para nós que ele, o grande rei, reconheceu o reinado de Deus, o Deus dos deuses, Yahvé, o Deus de Israel. E nós, como nós temos agido? Deus queria que Israel olhasse para o seu reino, descansasse, que o seu reino seria estabelecido, mas que Israel também reconhecesse a grandeza desse reino. E muitas vezes nós, que estamos vivendo nesse reino, não reconhecemos, ou não confiamos, ou não descansamos, ou não damos a glória devida a esse reino. E nós precisamos todos os dias olhar para o que nós temos aprendido em Daniel e descansar. Descansar primeiramente, duas coisas que são muito importantes aqui, que eu quero trazer de maneira prática para nós. A primeira delas é descansar, que Deus, Ele coloca e tira quem Ele quer. Quantas vezes o cenário político, que influencia o cenário econômico, nos traz inquietudes, tira a nossa paz. Quantas vezes nós ficamos atordoados, com medo do que pode acontecer. Mas meus irmãos, não importa quem entre no governo ou quem saia do governo, nós temos que entender que sempre quem está no controle é o Deus do universo, é o nosso Deus. E se Deus quiser que a gente passe por tempo ruim, Ele vai fazer isso. Se Deus quiser nos exaltar, Ele vai fazer isso. É por isso que Pedro ensina em sua primeira carta, no capítulo 5, dizendo para nós humilharmos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Jesus nos deu esse exemplo. Ele se humilha, se faz servo para nos servir e é exaltado pelo nosso Deus. Portanto, nós não precisamos temer a nada. Eu vejo muitas pessoas com medo, que ficam falando aí da nova ordem mundial, que, meu Deus, o que vai acontecer, que já está acontecendo no Brasil, que já vem isso. Meus irmãos, preste atenção. Eu já preguei para vocês aqui outros domingos. A história está em boas mãos. Quem governa a história é o Deus que nós servimos. Nós não temos que ter medo de nada nesse mundo. O nosso temor tem que ser apenas do nosso Deus. Nós temos que entender que a igreja caminha para a grande tribulação. Um dia a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque não existe nenhum texto nas Escrituras que diz que a igreja vai ser arrebatada antes. Pelo contrário, quando João está lá diante do trono de Deus, e ele vê as almas daqueles que estão de branco, ele pergunta: quem são esses? E o ancião de dias responde: esses são aqueles que vêm da grande tribulação. A igreja vai passar. Mas o Deus que vai fazer com que a igreja passe, Ele vai dar forças para que a igreja enfrente, assim como Ele deu forças para a igreja em muitos momentos da vida que passou por dificuldades. Muitos foram para a fogueira por causa do Evangelho, muitos morreram por causa da Bíblia. Nós precisamos descansar em Deus. Nós servimos um Deus que governa a história. E nós não temos que ter medo de anunciar a palavra,
de investir em novos testamentos para serem distribuídos, de pregar para as pessoas, não precisamos ter medo. E não precisamos ter medo de nada nesta vida, porque nós servimos ao Deus que tudo pode e tudo governa. Mas a segunda coisa que é importante vocês entenderem, meus irmãos, de maneira prática, é que nós precisamos glorificar a esse Deus como Ele merece ser glorificado, a servir esse Deus como Ele merece ser servido, porque foram por essas razões que tanto Nabucodonosor foi para a miséria, quanto também Israel. Nabucodonosor então diz que quando ele teve o entendimento, ele glorificou a Deus como deveria ser glorificado. E nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Como nós temos glorificado a Deus no nosso trabalho? Como nós temos glorificado a Deus na igreja do Senhor Jesus? Como nós temos servido o Senhor em todos os lugares? Será que a nossa vida tem sido uma vida de exaltação a esse Deus? Nós precisamos exaltar esse Deus grandioso. E todas as vezes, meus irmãos, que você acordar, lembre-se disso. Você acordou porque o Deus do céu te deu vida e cuidou de você e te deu a possibilidade de viver mais um dia. E você vai viver esse dia para quem? Para você mesmo? Ou para aquele que te deu a oportunidade da vida? Acorde todos os dias falando com esse Deus, dando glórias a Ele. Faça o seu trabalho, vá para o seu trabalho glorificando a Deus, reconhecendo que Ele é o Deus dos céus. Quando viermos para a igreja no domingo, reunirmos no domingo, venha com essa força de vibrar a esse Deus grandioso, de glorificar a esse Deus maravilhoso, porque foi Ele quem nos deu a oportunidade de viver. Foi o próprio Cristo Jesus, o Rei dos Reis, que morreu na cruz para me dar o perdão, para que eu pudesse ter vida com Ele. É esse mesmo Deus quem vai me dar a vida eterna, e nós vamos viver eternamente reinando com Cristo. Essas devem ser as razões para nós louvarmos, para nós glorificarmos a Deus. Não se esqueça disso, meus irmãos. Confie que a sua vida está nas mãos do Deus do universo, que o mundo não escapa do seu poder. E glorifique e louve a esse Deus maravilhoso, o nosso Deus, o nosso grande Deus. Vamos colocar de pé e receber a bênção do Senhor. Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que nos ajude dia a dia a podermos descansar no Senhor. E que não permita, ó Deus, que nós façamos como Israel ou como o rei Nabucodonosor, esquecermos de quem o Senhor é e não glorificarmos o Senhor da maneira que devemos glorificar. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Filho, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Nós queremos